Fernanda Montenegro é o nome artístico de Arlete Pinheiro Esteves da Silva Torres, nascida em 19 de outubro de 1929 na cidade do Rio de Janeiro. São 89 anos de vida, quase 75 anos dedicados à vida pública nos palcos, no cinema, na TV e na rádio. Aos 15 anos, ela soube que a Rádio Educação, Ministério e Cultura estava contratando jovens radialistas e lá foi Fernanda Montenegro até a rádio. Chegando lá, deram um poema para ela ler para fazer o teste. 2 meses depois, ela recebe um telegrama dizendo que ela poderia se juntar ao time dos jovens radialistas. Seu primeiro trabalho, então, foi como radioatriz aos 16 anos. A sua primeira peça na rádio foi Sim, a Moça Chorou e ela ficou ali na rádio por mais ou menos 10 anos. Além de radioatriz, ela também foi locutora de rádio e durante esse tempo que ela foi locutora, ela teve um programa chamado Passeio Literário. Esse programa proporcionou a Fernanda uma grande intimidade com a literatura. Em 1953, aos 24 anos, Fernanda se casa com Fernando Torres. Foram 60 anos de união. Se não fosse a presença de Fernando, esse companheiro único e definitivo em minha vida, eu não seria eu. Foi essa comunhão, essa vivência louca, dialética, medularmente inseparável que nos colou para sempre. Desse casamento nasceram Cláudio e a famosa Fernanda Torres, e depois vieram os netos, o Davi, o Joaquim e o Antônio. Só que em 2008, infelizmente, Fernando Torres veio a falecer. A Fernanda Montenegro ela é conhecida como a primeira dama do teatro brasileiro. Ela estreou nos palcos em 1950 e ela atuou em mais ou menos 59 peças de teatro até 2014. Eu não sei se de 2014 até agora ela fez mais alguma peça, mas na minha fonte de informação não constava mais nada. A sua primeira peça de teatro foi em 1950, a peça chamava-se As Alegres Canções da Montanha e logo nessa primeira aparição ela já recebeu uma crítica do jornalista Gustavo Doria do jornal O Globo que dizia o seguinte: é um espetáculo dos mais harmoniosos e o público com ele pode se divertir bastante. E essa jovem surpresa, Fernanda Montenegro, que a bem dizer rouba todas as cenas onde aparece. Em 1959, Gianni Rato, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Ítalo Rossi e Sérgio Brito se associam para formar uma companhia de teatro chamada Teatro do Sete. A primeira peça dessa companhia é o Mambembe, de Arthur Azevedo. E depois de muitos anos, durante uma entrevista, Gianni Rato diz o seguinte: fizemos com a cara e com a coragem 70 atores e tivemos êxito. Quando o espetáculo acabou, o Teatro Municipal em peso levantou e aplaudiu longamente. Não acabava nunca, foi uma coisa embriagadora. Fernanda Montenegro conta que passou 8 meses solicitando uma peça de teatro para Nelson Rodrigues. E depois de muita insistência, ele entrega para ela a famosa peça O Beijo no Asfalto, que estreou em 1961 lá no Rio de Janeiro. Fernanda conta que foi duro e nelsonianamente cômico. Eu religiosamente lhe telefonava, ele com sua voz inconfundível atendia, eu dizia Nelson, ele respondia não, é o Nestor. O diálogo repetia monotonamente até que ele se revelasse. 6 anos e 11 produções depois, com elencos enormes e viajando por muitas cidades do Brasil, o Teatro do Sete chega ao fim. Eles chegaram à conclusão que para a sobrevivência artística individual de cada um, era melhor cada um seguir o seu rumo. O Sérgio, o Ítalo, o Fernando e a Fernanda se uniram para pagar todas as dívidas que eles fizeram ao longo desses anos todos, porque eles nunca tiveram nenhum patrocínio e todo o dinheiro que eles tinham para fazer as suas produções, para poder realizar os seus trabalhos, eram devido a empréstimos bancários. Em 1972, com a produção do Fernando Torres, eles estreiam a peça O Interrogatório de Peter Weiss.
Só que todas as noites aparecia uma pessoa da censura dizendo que aquela peça tinha sido denunciada como sendo uma peça com um teor subversivo. Aí o Fernando Torres, ele convidava gentilmente aquele censor para entrar e assistir a peça. Ele se justificava falando que se tratava de uma peça de um judeu, simplesmente. Então, esse espetáculo tornou-se, sem querer, um espetáculo de contestação. Em 1973, numa entrevista concedida à revista Veja, o jornalista pergunta para Fernanda qual a importância social do teatro e ela dá a resposta brilhante, maravilhosa, que diz o seguinte: as autoridades parece que não. Sei que existe uma série de prioridades que precisam ser atendidas antes das culturais, como construir estradas e hospitais, por exemplo. Naturalmente, isso é imprescindível, mas é importante compreender que uma cidade que não tem teatro não tem dignidade. Você sente isso quando vê o orgulho da população de uma cidade do interior só porque lá eles têm o seu teatro. Vou mesmo mais longe. Acho que um país que não tem teatro forte é um país fraco. Do meu ponto de vista, o teatro é uma das maiores prioridades. Mas acho que se um médico ler isso, vai achar que estou louca. Fernanda Montenegro idealizou e realizou uma série de oficinas de leituras dramáticas em que se promovia a dramaturgia nacional e internacional. O público-alvo dessas oficinas eram essencialmente jovens artistas. Em 2002, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Fernanda realizou um encontro super intimista para discutir o tema delicadeza. E nesse encontro super intimista, ela discutiu alguns textos de Hilda Hilst, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir e Cornélio Pena. No cinema, Fernanda Montenegro também brilhou e até agora foram mais ou menos 26 filmes. Eu acho que 27 porque eu não contabilizei o Beijo no Asfalto, que estreou no final do ano passado. Sua estreia no cinema foi em 1965 com o filme A Falecida, que era uma adaptação de uma peça do Nelson Rodrigues. Em 1981, ela fez o filme Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, e ela fez a personagem Romana. Tem uma cena desse filme que é famosíssima, que é ela escolhendo feijão, uma cena antológica do cinema, maravilhosa. Teve também A Hora da Estrela, baseada no romance de Clarice Lispector, em 1985. O Que é Isso, Companheiro, em 1997 e muitos outros filmes que eu não vou ficar citando aqui porque a gente ficaria até amanhã. E em 1998, estreia Central do Brasil de Walter Salles, e em 1999, Fernanda Montenegro é a primeira atriz a concorrer ao Oscar e a subir naquele tapete vermelho. Ela não levou o prêmio, mas ela foi indicada a muitos outros prêmios. Ela ganhou o Urso de Prata em Berlim, ganhou também o prêmio de melhor atriz no Festival de Havana. Fernanda Montenegro in Central Station. Aí eu não tenho fone, não é? Eu não tenho fone, só você. Porque é o seguinte, era impossível levar aquele prêmio. No Oscar? Imagina! Enfim, foi um filme que foi premiadíssimo, um filme importantíssimo na história do cinema brasileiro. Recém-chegada ao teatro em dezembro de 1950, foi contratada para o elenco do teleteatro da TV Tupi do Rio de Janeiro. No caldeirão da TV Tupi do Rio de Janeiro se juntaram todas as escolas de dramaturgia e atuação que existiam no país: Teatro Universitário, Teatro do Estudante, Praça Tiradentes, Circo, os comediantes da Cinelândia e ainda os musicais, um mundo de cômicos cantores de boates famosas, as grandes girls do Carlos Machado. Para ser franca, sempre pensei em teatro de palco e nunca em teatro de televisão, mas hoje em dia creio que seria mais difícil sair da televisão para o palco. O campo é novo e fascinante e tenho a impressão de que sou uma espécie de bandeirante de uma arte que possui no Brasil, como no resto do mundo, um futuro tão grande que é impossível imaginar até onde poderá chegar. Entre 1957 e 1965, permaneceu no ar o programa chamado O Grande Teatro, que teve como fundadores e organizadores Sérgio Brito, Fernando Torres, Flávio Rangel, Natália Timberg, Ítalo Rossi, Manuel Carlos e, claro, Fernanda Montenegro. O programa se fez presente em 3 canais de televisão, na TV Tupi do Rio de Janeiro, TV Rio e, por fim, na TV Globo. O declínio do teleteatro se deu por conta da industrialização da televisão.
Cada minuto ali na televisão custava muito dinheiro de publicidade, eles não podiam perder essa boquinha do dinheiro da publicidade, não é mesmo? Então, o teleteatro ele tinha que ser parado a todo instante para entrar uma publicidade, então acabou perdendo completamente o sentido de fazer grandes peças de teatro na televisão. E por conta disso, o teleteatro acabou perdendo espaço para as telenovelas que surgiram logo em seguida. Houve um tempo em que fazer televisão era considerado uma coisa extremamente medíocre, que só fazia televisão atores que não eram considerados muito bons e só fazia teatro os atores que eram realmente renomados e talentosos. Mas a Fernanda Montenegro nunca teve preconceito, nunca teve problema com essa questão. Então a Fernanda Montenegro começou muito cedo na televisão e a sua carreira de televisão tem mais ou menos o mesmo tempo que a sua carreira teatral. Ela foi protagonista da primeira novela de televisão no Rio de Janeiro. A novela chamava-se A Morta Sem Espelho, que era um texto de Nelson Rodrigues. Ela era uma novela tradicional, aos moldes ali da família tradicional brasileira, e ela entrou ali no horário nobre da televisão. Só que depois começaram a se questionar por que uma novela do Nelson Rodrigues estava no horário nobre. Aí ela foi sutilmente mandada para o horário de mais tarde, ali das 11 horas, meia-noite, e depois de um tempo a novela saiu do ar, do nada, porque a família tradicional brasileira não aprovava esse tipo de programa na televisão. Depois de alguns anos, depois que aconteceu esse primeiro episódio dessa novela que ela fez e que fracassou, não deu certo, ela começou a fazer muita novela na Rede Globo. Foram muitas novelas mesmo. Nos anos 80 ela começou e não parou nunca mais. Foi Guerra do Sexo em 1983, Cambalache em 1986, Riacho Doce em 1990, O Dono do Mundo em 1991, Renascer em 1993, Azar em 1997, entre outras e muitas outras. Ai, minha avó! Não me deixa, meu Deus! Não me deixa sozinha nesse mundo! Em 2015, teve uma cena bafo na novela Babilônia, que ela era par romântico da Natália Timberg, e ela sugeriu para o diretor da novela que elas dessem um beijo, que elas tivessem uma cena inicial de um beijo, porque afinal de contas, na novela, elas eram um casal que estavam casados há 40 anos, e ela achava um absurdo ter que esperar até o último episódio para elas darem um beijo. Foi um bafafá, e a Fernanda Montenegro disse que gerou tudo isso porque eram duas velhas se beijando, porque se fossem duas mulheres novinhas, bonitas, na flor da idade, as pessoas teriam gostado de ver aquele beijo e aquela cena de amor na TV. Falando em séries e programas e participações e outras coisas que fogem desse lugar da novela e do teleteatro, a Fernanda participou de muita coisa também. Foram mais ou menos 16 participações entre séries e casos especiais. Um dos mais importantes e um dos primeiros que ela fez parte foi o caso especial Medéia, de 1972. Esse caso especial foi uma adaptação da tragédia grega de Eurípides, que foi adaptada pelo Oduvaldo Viana Filho. Então foi muito importante esse momento na televisão brasileira, porque foi possível pegar uma obra clássica e ser consumida pela grande massa. Além desse caso Medéia, tiveram muitas outras séries. Teve Incidente em Antares, A Comédia da Vida Privada, Hoje é Dia de Maria, que coisa mais linda que era aquela série, não é mesmo? Som e Fúria, entre muitas outras. Em 2013, a Fernandona ganha um Emmy Internacional como melhor atriz pela série de TV Doce Mãe da TV Globo. And the International Emmy Award for Best Actress goes to Fernanda Montenegro in Sweet Mother. Come on up here and get your hardware. O J.J. Abrams, que é o criador de Lost e dirigiu uma das trilogias de Star Wars, ele viu essa premiação de Fernandona e ficou enlouquecido com a interpretação dela. Ele ligou na Rede Globo pedindo um episódio da série legendado em inglês para ele poder apreciar com calma em sua casa, tranquilamente, maravilhoso. E falando em prêmios, minha gente, a Fernanda Montenegro, ela tem muito prêmio nessa vida. Foram muitos prêmios, homenagens, medalhas, indicações que seria impossível citar uma a uma para vocês, porque é realmente muita coisa. Essa mulher é realmente um fenômeno. Em 2018, na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty,
A homenageada foi a Hilda Ilst e quem fez a abertura do evento foi Fernanda Montenegro. Ela leu alguns textos da Hilda Ilst, entre eles a Obscena Senhora D. Ela leu também poemas aos homens de nosso tempo e eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, eu vi pela internet, pelo YouTube, mas foi maravilhoso. Imagino para quem estava lá como não foi emocionante essa leitura e esse encontro, né, de Hilda Ilst e Fernanda Montenegro. Em 1984, ela discursou no comício da que deu início à campanha pelas diretas já. Em 1985, em uma carta para seu amigo José Aparecido de Oliveira, ela disse: como cidadã, sempre fiz do meu ofício um instrumento de participação política. Como artista, fiz a minha participação política dentro do meu ofício, fora de filiação partidária, pois compreendo que o palco é definitivamente o espaço mais livre que o homem jamais criou. Se olharmos os palcos de um país, saberemos exatamente que país é esse. Nesse mesmo ano, em 85, José Sarney sondou Fernanda Montenegro para ser a ministra da Cultura, mas ela recusou a oferta porque ela disse que se ela aceitasse o cargo, ela teria que abandonar os palcos e que não era o caso, que o lugar dela é no teatro. Não é fácil dizer não. Não vejo que seja mais fácil decidir pelo teatro ou mais seguro. O teatro nunca foi fácil ou seguro, mas esse é o meu lugar. Em 1990, com a extinção do Ministério da Cultura pelo ex-presidente Fernando Collor, escreve uma carta aberta a ele dizendo o seguinte, eu vou ler só um trecho para vocês. Desejo, como todos os brasileiros, que este país dê certo, que se transforme num espaço respeitado. A cultura, senhor presidente, é uma área delicada. Esse país respeitado não existirá sem que a criatividade de seu povo venha para o primeiro plano de atendimento civilizadamente. E vejam só, agora em 2019 também não temos mais o Ministério da Cultura, né? Um retrocesso abissal. Em 2018, agora bem recentemente, a Fernanda foi ao programa do Faustão, recebeu o prêmio dos melhores do ano. E a Fernanda não perdeu a oportunidade de fazer um discurso super importante. Não somos corruptos, gente. Somos dignos. Temos uma profissão extraordinária. Tenho certeza que para nós é a maior profissão deste mundo. Podemos não ser prioritários, não temos uma profissão prioritária, mas nós temos uma profissão libertária. Ítalo, querido, amado irmão, meu companheiro de cena único, tínhamos um mútuo encanto de crianças inseparáveis no jogo cênico. Sérgio Brito, meu querido, meu feroz homem de teatro, amado companheiro de sonhos e lutas, incansável irmão que comandava nosso grupo com fé, com loucura, com lucidez e obstinação. Milor é tudo que sobrou do que sempre me ensinaram. Antunes, meu amigo e irmão, com essa coragem, criatividade e arte em nosso país não conheço ninguém. O Zé, um ser extremamente energizado, fustigante, ardido, de tanta lucidez, em que a paz do conformismo em pânico passa ao largo. Eu te saúdo daqui. Estou em estado de graça desde que vi há 50 anos esse espetáculo, não só esse espetáculo, outros espetáculos do Oficina. E é impressionante, o Oficina é eterno. Dulcina de Moraes, Bibi Ferreira. Dulcina foi decisiva, ela reformulou a presença do ator no Brasil. Milton Nascimento, em 1983, compôs uma música para Fernanda Montenegro chamada Mulher da Vida e podemos ouvi-la na voz de Simone. E tantos outros nomes, pessoas, teatro, cartinhas e beijos e abraços que passaram pela vida de Fernanda Montenegro. Eu posso dizer que não tive tempos mortos, usufruí a minha vida sem sofreguidão, sem histeria. Sou uma privilegiada. Não vejo meu passado com dor, com dificuldade. E houve. Eu não sei o que aconteceu na minha trajetória que me botou aqui. Só sei que trabalhei muito. Eu nunca fugi.
Esse vídeo foi feito em parceria com o Coletivo 32, especialmente para o mês das mulheres. Grande parte do material de apoio para a realização desse vídeo foi retirado do livro Fernanda Montenegro, Itinerário Fotobiográfico, publicado em 2018 pela Sesc Edições. E você pode adquirir esse livro através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada, Fernanda, pela artista forte, impetuosa e, acima de tudo, generosa.